Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em uma sessão solene, o Instituto Apoio Brasil comemorou o seu 12º aniversário. O Instituto tem como a sua principal vertente a preocupação e prevenção das pessoas desaparecidas. E na comemoração aproveitou e apresentou um projeto inovador para as autoridades presentes, a telemedicina, um projeto que vai trazer melhorias na área da saúde. O Sr. William fez uma explanação de como o projeto pode ser implantado e da sua eficiência diante das prefeituras. E aí a causa, a gente percebeu que muitas vezes era dentro de casa, que vinha do convívio familiar, então a gente também foi aprofundar um pouquinho. Então quando a gente traz o tema telemedicina, ele é muito amplo, porque existe o termo teleconsulta, que é uma área da telemedicina. Existe a questão de monitoramento de pacientes crônicos, que também é uma outra área. Existe a cirurgia robótica, que é uma telemedicina. E hoje já se faz cirurgias à distância entre países diferentes através da tecnologia. E hoje a gente tem aí internet 5G, que colocou para a gente como sendo o céu limite por conta da facilidade que a tecnologia está trazendo. Então, nossa tecnologia, ela faz o quê? Ela visa ampliar uma rede de atendimento que já exista, ela visa agilizar o processo de conseguir uma consulta com especialidade, ela visa integração, porque tudo que a gente faz é sincronizado com o SUS, então tudo é registrado numa base do SUS, e ela traz o quê? A soma de esforços, às vezes do poder público, às vezes da entidade terceiro setor, com o objetivo de causar impacto positivo na vida das pessoas. Pode passar, por favor? Então, quando a gente traz o conceito, a gente fala de eficiência, a gente fala de agilidade, a gente fala de acolhimento. E o que a gente quer? A gente quer tirar de dentro da unidade básica de saúde o aglomerado de pessoas. Que muitos, a grande maioria, 90% está ali por uma coisa que não é tão complicada. É um atendimento simples, que pela classificação de Manchester, aquelas cores, né, das pulseirinhas que a gente recebe, às vezes é o verde e azul. Que ele sabe que ele vai ficar 4 horas para ter um atendimento. E às vezes ele, com 10 minutinhos, resolveria o problema dele. Então a gente quer trocar todo esse quadro por disponibilizar, através dessa tecnologia, colocando dentro de um processo, pode colocar, por favor, o atendimento onde quer que o paciente esteja. Se ele quiser ir para uma unidade de saúde, ele vai. Se ele quiser fazer a consulta pelo celular dele, ele vai. Se ele foi trabalhar e passou mal, ele pode fazer a consulta no local de trabalho dele. Passar, por favor. E aí, o que a gente traz? A possibilidade de ter um PA digital 24 horas por dia, 7 dias por semana. Passando por esse PA, o clínico geral vai identificar se ele vai precisar pedir exames para fazer um melhor diagnóstico ou se ele de cara vai direcionar para um especialista. E aí ele mesmo já vai promover esse agendamento com o especialista. Estatisticamente, hoje, nós temos um tempo médio de atendimento de 10 minutos para clínico geral, pronto-socorro digital. Ah, estou com dor de cabeça, dor de barriga, estou com febre, estou com dor no corpo. Com 10 minutos, eu passei pela minha consulta. Ou seja, na hora que eu passei pela consulta, eu cheguei até o médico. Aí vai decorrer do atendimento. Precisou de um especialista, ele mesmo vai lá e já faz esse direcionamento. As especialidades, hoje nós estamos com 12 especialidades, e aí então ela sim vai mediante o agendamento. E aí, para doenças crônicas, para aquele pessoal fragilizado pela questão da perda, pelo problema familiar, a gente compôs um apoio psicológico e para muitos casos também um apoio nutricional. A gente pegar, por exemplo, o caso da diabetes. Às vezes o cara é diabético porque come errado. Então, envolve o psicólogo para entender o problema, o nutrólogo para poder estabelecer a maneira adequada de comer o que é correto e ajudar isso no composto da saúde como um todo.
E a gente pode disponibilizar isso para os municípios. Isso vai para o município em forma de prontuário eletrônico, em forma de agendamento, em forma de relatórios personalizados desse atendimento, de ter uma gestão da saúde e pode estar, inclusive, com a identidade visual do município. Para isso, a gente conta com alguns diferenciais de tecnologia. O primeiro deles são esses óculos, que são muito usados para procedimentos de dermatologia, para análise bem próxima de sinais, para a parte de otorrino, por conta de análise de ouvido, de garganta. E ele tem um diferencial, ele tem uma câmera onde um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro, ele vai usar esse óculos para auxiliar a consulta. E nessa análise, o próprio óculos ele já tem capacidade de medir a temperatura da pessoa à distância. Vou dar um exemplo. Em 2022, estava saindo da pandemia, a gente usou esses óculos no Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo. Na entrada, ficavam lá 3, foi inclusive vigilantes, que eles ficavam com esses óculos verificando a temperatura das pessoas que estavam entrando no autódromo. E aqueles que tinham temperatura já alta eram separados, já encaminhados para um atendimento. Então vai lá, fura o dedo, igual fazer uma análise, o destro, né, da diabetes, 2 gotinhas de sangue, coloca no aparelho, com 15 minutos ele dá o resultado do exame que foi selecionado. Um deles, eu preciso fazer um hemograma completo. Vai lá, tira um fio de cabelo, coloca no aparelho, ele faz a análise, ele joga isso para um laboratório de especialidade que checa a autenticidade e valida esse resultado. E esse resultado já é, quando pronto, em no máximo 30 minutos, já vai para o prontuário do paciente e vai para o celular do paciente. Então, quando o médico pede o exame, ele já tem condições de realizar esse exame e de 30 minutos depois já tem o resultado, o paciente pode voltar para o retorno. Porque hoje a realidade, infelizmente, não é essa. Percebeu-se que era utilizado tanto para fazer consulta, mas também para fazer com que os profissionais pudessem fazer aconselhamento, para que eles pudessem tirar informação com um especialista à distância, e todo mundo tentando entender. Então o próprio Conselho Federal de Medicina emitiu lá um parecer favorável. Pouco depois saiu uma lei que aprovou a telemedicina. E por último, a LGPD, que define como que essas informações podem ser tratadas. Tudo isso hoje já está aderente dentro daquilo que a gente está ofertando. Então a gente faz o quê? A gente usa isso, vamos passar a usar isso agora dentro dos nossos mutirões de saúde, mas também a gente vai disponibilizar para os municípios. Mas cada município tem a sua realidade, cada município tem a sua particularidade. Então é sempre caso a caso. Às vezes o município não precisa de determinado equipamento, às vezes precisa de um outro. Então a gente analisa tudo. Às vezes o município quer atender tudo, clínico geral mais especialidades. Tem a condição de fazer. Outros só preferem a especialidade. Então é assim, não tem nada fechado, que é tudo pacotão. É uma coisa bem dinâmica que permite que seja feito para resolver especificamente aquela necessidade. Tá? Como a gente colocou, o atendimento ele pode ser fixo, ou pode ser através de aplicativo ou de site de internet. E tudo isso a gente consegue customizar e fornecer em forma de um pacote. Olha, eu preciso de tudo isso, mas eu preciso do equipamento, eu preciso mais isso e mais aquilo. Temos condições de fornecer tudo isso. E a gente vai mais além. Na disciplina médica, tem um termo lá que eu sempre me confundo com ele, mas acho que é semiologia. E aí os médicos podem me corrigir se eu estiver errado. E para essa moçada que está se formando agora, precisa estar em contato maior com a tecnologia. E a gente tem também aquele público que já está com alguns anos de estrada. A gente precisa trazer eles para essa realidade. Então a gente também fornece a capacitação dos profissionais que estão envolvidos com isso. E dá uma assessoria constante. E faz validações periódicas para garantir a qualidade. Aqui por último eu deixei um QR Code
para quem gostou do assunto, quer mais informações, quer mais algum detalhe, pode me acessar via WhatsApp, pode acessar o Zé Pedro, e a gente vai ter todo o prazer em poder explicar mais sobre o assunto